Mês de maio é o mês das mães. Um mês para se comemorar, na verdade, todos os dias do ano, não é mesmo? Bom, o que a gente observa é que é uma fase única na vida da mulher, é uma fase em que ela vai passar a cuidar de um ser que ela gerou por 9 meses e, querendo ou não, é uma fase que também passa a trazer muitos desafios para essas mulheres. Afinal de contas, é muito comum surgirem receios, medos, inseguranças, se de fato estão sendo boas mães, se de fato estão conseguindo cuidar de seus filhos. O que a gente observa é que esse receio é algo natural, porém, em algumas mães esse receio fica muito intenso, gerando muitas preocupações, sendo fonte de muita ansiedade. Em alguns casos, a tristeza se torna presente e muito intensa. E quando a gente percebe essa tristeza intensa, a gente também observa que são casos que normalmente vão surgindo a depressão pós-parto, uma condição a nível psiquiátrico em que a gente observa que essas mães precisam ser cuidadas emocionalmente. Afinal de contas, o sentimento de incapacidade, o sentimento de culpa tornam-se muito presentes, de acreditarem que não estão sendo boas mães, em alguns casos até de não se conectarem com esse bebê, e até algumas situações se irritarem com alguns comportamentos que são naturais dos bebês, como choro, enfim. O que a gente observa é que nesse período, após o nascimento do bebê, é natural que exista uma alteração hormonal que vai sim impactar no humor dessa mulher. Contudo, existem situações que podem potencializar tudo isso. E aí a gente observa que são situações em que essa mulher não tem o apoio necessário em casa, para cuidar desse bebê, acaba tendo que fazer tudo sozinha. Situações em que essa mulher já tem um histórico anterior de depressão pós-parto, de depressão também, de transtorno bipolar. Enfim, o que a gente percebe é que toda essa realidade pode sim fazer com que essa mulher se sinta sobrecarregada. E até mesmo quando ela tem um filho que já é um pouco mais agitado e chora com frequência, o resultado disso é que ela não vai conseguir dormir direito, tendo uma facilidade para irritação. Todas essas possibilidades podem potencializar esses sentimentos de insegurança, fazendo surgir a depressão pós-parto. E aí existem sinais que sugerem essa realidade, que precisamos estar atentos. Falamos das preocupações, ou seja, uma ansiedade muito intensa relacionada aos cuidados com a criança. A tristeza muito forte também pode impactar. Assim como essa pessoa se sentir incapaz. Será que realmente eu estou dando conta? Sentimentos de culpa, de acreditar que nunca está sendo boa o suficiente. Além de uma facilidade gigantesca para o choro, para a irritação, alteração alimentar, alteração no sono, ficar distante do bebê, não conseguir se conectar a ele muitas vezes, se irritar com alguns comportamentos que o bebê emite, como choro, por exemplo, e até mesmo sentir vergonha de ter esses sentimentos internos, de admitir isso. São sinais que podem sugerir a depressão pós-parto. Por isso é importante estarmos atentos para conduzir essa mulher para o tratamento adequado, ou seja, ir ao psiquiatra para as medicações necessárias, ir ao psicólogo para trabalhar o campo das emoções e comportamentos. Em casa, construir uma rede de apoio a essa mulher é fundamental. E aí, também ter um momento de divisão de atividades domésticas, assim como de cuidados aos filhos. Afinal de contas, muitas vezes isso fica apenas para a mulher e é importante que o pai esteja presente para auxiliar essa mulher também. Se você está percebendo alguém nessa situação, dê o suporte necessário, conduza essa pessoa ao médico. Se você está nessa realidade, peça ajuda. Afinal de contas, você também precisa se cuidar, não só pelo seu filho, mas por você também.